Será que quando Dom Pedro I deu o seu grande brado às margens do rio Ipiranga, promulgando a independência do Brasil, o Brasil de fato se tornou independente? Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado em todos os séculos dos séculos. Esse vídeo é de suma importância para você poder compreender a realidade atual do Brasil, tanto quanto a sua história, pois é de extrema importância que nós entendamos de fato como é a história brasileira, porque através do entendimento de fato, empiricamente, de como foi o nosso passado, nós possamos compreender o presente, a realidade atual, da forma mais verdadeira possível, para que nós possamos construir um futuro melhor consequentemente. Convido a todos que assistem esse vídeo, não só uma parte, mas o vídeo por completo, para poder entender toda a magnitude desse aspecto que nós iremos tratar durante o vídeo de hoje. Neste vídeo, o Legionário trará um revisionismo histórico a respeito da narrativa que nós conhecemos atualmente sobre o Brasil colônia. E o que seria esse revisionismo histórico? Então irei explicar para vocês. O revisionismo histórico ele se consiste numa análise empírica daquilo que ocorreu de fato na história em comparação com a narrativa atual que nós temos, onde nós iremos mostrar ao decorrer deste vídeo que a narrativa a qual a mídia nos passa, a qual a academia da história ela passa para nós, é completamente desconexa com a realidade que realmente aconteceu naquele período. Bom, a independência do Brasil evidentemente não foi feita de graça, mas para que ela pudesse ocorrer, era necessário que houvesse uma quantidade de dinheiro exorbitante para poder pagar essa independência, não é? Porém, nenhum país no mundo, né, muito menos o Brasil, possuía uma quantidade de dinheiro suficiente para poder pagar, né, esta dívida, né, da independência do Brasil de Portugal, né? Porém, existia uma família em específico, uma dinastia, em que ela possuía não só dinheiro para poder pagar a dívida da independência, mas possuía mais dinheiro do que todos os países daquela época. Então, para conseguir contrair a sua independência, o Brasil contraiu empréstimos desta dinastia, desta família de banqueiros internacionais, a qual dirigiu e teve um papel ativo na questão do tráfico de escravos no Brasil e no mundo em geral, que foram os grandes magnatas do tráfico negreiro, para que eles pudessem emprestar este dinheiro para que o Brasil pudesse realizar essa independência. Realizando-se assim a independência do Brasil, a suposta independência, o que ocorreu foi uma dependência completa entre o Brasil com esta família de banqueiros. Tanto ela como diversas outras famílias ou como diversos outros banqueiros, porque o Brasil ele não se tornou um país independente com a promulgação da independência. Ele se transformou em um país dependente e escravizado pelos juros da dívida que ali se contraía. Um empréstimo que não podia ser facilmente pagado, uma dívida que não podia ser facilmente pagada, mas que ela ia aumentando e aumentando cada vez mais e amassando, esmagando o desenvolvimento do Brasil com os juros excessivos desta dívida contraída na independência. O problema principal é que este grande problema do endividamento que começou a ocorrer ali na independência do Brasil não se extinguiu ali naquele momento e não perdurou somente por poucos momentos ou até o Império ou até a República Velha. Mas esse é sem dúvida um dos principais problemas que impedem o desenvolvimento do Brasil. Não antes, mas hoje, no momento em que vivemos. Simplesmente, se pararmos para analisar quanto que nos últimos 3 anos do Brasil, nos anos de 2019, 2020 e 2021, nós pagamos 4.379 bilhões somente para pagar juros dessa dívida. E a nossa dívida só aumenta, aumenta, aumenta. Então o Brasil vai vendendo todos os seus recursos, ele vai vendendo todos os seus patrimônios. E fazendo assim, se destrói, se corrói toda a pátria, porque não existe pátria sem patrimônio. O Brasil ele está doando os seus recursos naturais, ele está doando toda a sua vitalidade para poder pagar esses juros
extorsivos que são feitos por essas famílias estrangeiras, a qual já estão sob o controle do Brasil desde a época da independência, a qual nunca saíram de nossos pés, mas sempre estiverem com seus olhos muito bem fixos no Brasil para poder impedir com que esse país pudesse se desenvolver. Então eis que fica a minha pergunta: somos independentes agora? Com a nossa moeda sendo respaldada no dólar, uma moeda estrangeira? Como nós não produzimos nada no Brasil, tendo somente de consumir produtos estrangeiros, consumindo filmes, propaganda, toda a nossa mídia sendo oriunda do estrangeiro, o que tem de fato de independência nisso? O que tem de brasileiro de fato no Brasil atualmente? Tudo que tem de brasileiro vai cada vez mais sendo destruído, vai sendo cada vez mais dissolvido para poder dar espaço para o imperialismo, para poder dar espaço para o estrangeirismo adentrar no Brasil, destruindo por completo a nossa cultura e a nossa pátria, destruindo o Brasil por inteiro, criando uma nação de pessoas fantasmas, uma nação de pessoas que não tem uma identidade, que não tem um lastro definido ali que as define, que não sabem por que existem, mas estão simplesmente vivendo sobre uma manada de propagandas. Simplesmente consumem o que o mercado impõe, simplesmente fazem o que a mídia ordena, mas nunca de fato fazem algo baseado na sua própria vontade, baseado na sua identidade, porque é retirado isso do brasileiro. O brasileiro não tem essa capacidade de ter a sua autonomia, ele não tem essa capacidade de ter a sua independência, de ter a sua própria cultura, de professar a sua própria fé. E como é que isso pode ser uma independência? Como é que nós estamos vivendo de fato num estado livre, num estado independente, onde o Brasil não é mais dependente de nada, não é mais dependente de Portugal, agora o Brasil é livre? Que tipo de liberdade é essa? Que tipo de liberdade é essa? Onde aqueles que têm o poder do nosso país não são os brasileiros, mas são as pessoas de fora que o controlam para poder o esmagar de todas as formas, para poder explorar e para poder sugar tudo aquilo que o Brasil tem de melhor. E antes que o legionário prossiga com a sua análise de história, eu faço um questionamento a todos aqueles que estiverem ouvindo. Até quando o Brasil vai continuar assim? Até quando o brasileiro ele vai continuar vivendo um escravo e se acomodando com a sua escravidão, vivendo essa ilusão de independência, essa ilusão de que ele tem direitos, essa ilusão de que o brasileiro ele tem uma participação ativa através do seu voto numa liberdade democrática? Que tipo de liberdade é essa? Que tipo de independência é essa? Para que serviu essa promulgação da independência? Só para nos deixar mais escravos? E essa é a pergunta que eu faço justamente a vocês. Até quando continuaremos escravos? Até quando o brasileiro dormirá? Só vocês podem me responder isso. Hoje viemos a falar a respeito da independência do Brasil, mas não a respeito do ponto da proclamação da própria, mas da questão de se o Brasil de fato foi uma colônia. E esse questionamento ele parece um pouco absurdo pelo fato de que nós olhamos e pensamos, ora, obviamente ele foi uma colônia? Vamos dizer que todo aquele período colonial do Brasil não existiu? Pois é isso que iremos tratar. O Brasil nunca foi, em toda a sua história, uma colônia, mas uma província portuguesa. Antes de tudo, vamos falar a respeito do historiador que decidiu questionar esta versão histórica de que o Brasil teria sido uma colônia. O nome dele é Arlindo Viega dos Santos, e ele não é apenas um historiador, como foi inclusive um líder político. E podemos dizer que até mesmo o surgimento futuro da ação integralista pode ser crédito do próprio. O Arlindo Viega, ele criou um movimento, junto de outros intelectuais, que se chamava Movimento Imperial Patrianovista. O movimento patrianovista, ele tinha a ideia de restaurar o Império Brasileiro, restaurar a monarquia, através de um modelo corporativista e nacionalista, além de ser um movimento, óbvio, voltado para o combate do comunismo. As ideias do patrianovismo giravam em torno principalmente da questão da catolicização do Brasil. Eles defendiam que o Brasil fosse estritamente e confessionalmente católico e que a religião fosse ensinada não apenas nas escolas, mas em todas as instituições, sendo ela a base nacional da nação. Futuramente, eles criaram uma academia de estudos que se tornou
o integralismo. Só que eles acabaram divergindo, acabaram parando de apoiar porque o integralismo tomou uma posição republicana e não monarquista. Então eles acabaram entrando em divergência e isso não procediu. Mas agora, indo direto ao ponto, né? Depois dessa introdução desse movimento interessantíssimo, vamos falar a respeito do que ele descobriu, analisando as cartas, os documentos, as citações de como diziam a respeito do Brasil e enfim, tudo aquilo que podemos ter como fonte real do que de fato aconteceu. E com base nisso, podemos determinar definitivamente que o Brasil não foi uma colônia, só que primeiro precisamos entender o que é uma colônia, em que consiste uma colônia, um protetorado e derivados disso. E o que determina que uma nação é independente neste sentido. Primeiro, nós devemos entender uma coisa. A colônia, ela leva adiante as leis do conquistador. Roma, quando conquistou os territórios que eram colônias romanas, essas colônias romanas, elas obrigatoriamente deveriam seguir leis romanas. Além de que, claro, os civis desse lugar não tinham os mesmos direitos. E eles não necessariamente eram vistos sequer como cidadãos romanos, mas como colonos. Lembrando que a produção era completamente regulada nas colônias. Então, em outras palavras, você não tinha uma liberdade de quanto você vai trabalhar e coisas do gênero. Isso era estritamente determinado pelos seus governantes e daí em diante. Mas eis o ponto, o Brasil nunca foi isso. Então a gente pode pensar, mas e todo o ouro que Portugal levou? Primeiro nós precisamos entender a questão da independência. Por quê? Como eu expliquei e deixei claro, definimos como colônia aquela região conquistada na qual não existe um direito pleno, um exercício pleno da própria lei. O ponto é, Brasil, num primeiro momento, não tinha uma lei própria, mas ainda assim ele não era uma colônia, pois para que ele seja uma, seria necessário que todas as leis vigentes se direcionassem para tal, o que não era o caso. Brasil não era nada mais, nada menos do que visto como uma extensão de Portugal. Tanto que eles não se referiam aos brasileiros como brasileiros, mas chamavam eles de portugueses do Brasil. Então, em outras palavras, Brasil era como se fosse Portugal, uma província portuguesa. Mas, mesmo naquele período, todo mundo que vivia na colônia não era uma espécie de escravo colonial. Se você vivia na colônia, contanto que você não fosse escravo, é claro, você tinha os mesmos direitos civis que um civil deveria ter. Coisa que não acontecia nas colônias romanas ou em outras colônias ao redor do mundo. Portanto, é absurdo dizer que o Brasil foi uma colônia. E não demorou muito para que o Brasil começasse a inclusive ganhar um nome próprio. E que a lei portuguesa, que era a lei adotada pelo Brasil, começasse a se tornar uma lei praticamente independente em certos aspectos. Agora, a respeito do ouro pego, apenas para ressaltar, se você está pegando ouro de uma parte do seu país e passando para outra, não é como se você estivesse tomando de outro país. Porque como o Brasil era visto como uma extensão portuguesa, porque a intenção do Brasil era povoamento, propriamente dito. Não era necessariamente extração de recursos. Isso aí foi outra coisa depois por baixo dos panos, que é uma longa história de se contar, mas que se dá muito pela maneira como isso aconteceu. Porque quem tinha a primeira proposta de povoamento era a Ordem de Cristo, organização católica da Igreja, do catolicismo português. Só que Dom João II, ele assassinou o líder dessa organização e se nomeou líder, o que gerou uma grande mudança nos rumos que isso traria, mas que puderam ser abafados pelo seu sucessor, pelo seu filho Dom João III, que era um católico ferrenho, que buscou inclusive fazer, durante seu período, a restauração da Ordem Templária Portuguesa.
Mas por fim, retornando à questão do Brasil, ele ganhou o nome de Reino do Brasil unido com o Reino de Portugal. E não muito tempo depois, ele já passou para somente Reino do Brasil. E isso, inclusive, já pode solucionar um buraco que a gente tem histórico. Porque imagine o seguinte, Portugal, se tivesse uma colônia do tamanho do Brasil, com os recursos que tem do Brasil, poderia fazer uma extração ainda mais absurda. Porque foram extraídas muitas riquezas? Foram. Mas, claro, o Brasil criou sua própria independência. Criou sua própria identidade. Agora o ponto é, se fosse de fato uma colônia, a quantidade de recursos tirados seria muito maior. E o Brasil ainda segue extremamente rico na questão de recursos. Riquezas que ainda poderiam durar por séculos e séculos e não acabariam, ainda sobraria. Isso sem falar dos recursos subterrâneos que ainda tem. E, claro, Portugal seria muito mais rica. Portugal era para ser uma potência, o país que dominasse terras como o Brasil. Só que não foi o que aconteceu. Portugal, comparado com a Europa, era considerado um país sem relevância, um país pobre, pequeno. Como poderia um país que tem uma terra do tamanho do Brasil de colônia ser fraco? Eis a questão, não era uma colônia. Portugal não tinha pleno domínio, mas tinha forte influência. E foi isso que houve. Aquilo que nós tecnicamente chamamos de independência nunca foi uma independência, mas uma perda da influência portuguesa e uma criação de uma nova identidade puramente brasileira daquele local. Já envolvendo as miscigenações que houveram e as distanciações até mesmo na questão das esculturas, pinturas, etc. Porque as pinturas antigas do Brasil e todas as demais coisas tiveram direta influência europeia. Mas neste estágio, já avançado, já não era assim. O Brasil já era algo mais próprio. Mas, propriamente dito, o Brasil nunca foi uma colônia. Ao menos é o que eu gostaria de dizer, porque infelizmente um país que ainda está subordinado ao sistema financeiro mundial é uma colônia. Assim como todos os países do mundo são colônias do sistema financeiro mundial e bancário. Mas esta já é outra história e uma longa batalha que ainda temos pela frente. Fiquem com Deus e salve pátria.